Fala, meu amigo. Tá me vendo aí, cara? Tô. Agora foi? Agora foi, cara. Galerinha Tá. tá entrando aí, top, cara. Uhum. Que top. Maravilha, cara. Obrigado aí pelo teu convite. Vamos que vamos, essa tecnologia nós vamos aprendendo aí. E vamos pra cima. Certo. Vamos pra cima e vamos que vamos bater um papo top, cara. E aí, você me solicitando aí foi boa ideia, que pelo menos deu pra gente se falar, que é importante lá pro o nosso público lá que está acompanhando. Quero primeiro agradecer aí, né, Felipão, pela sua disponibilidade. A gente trocou uma ideia esses dias, batemos um papo ali. Foi, pô, gratidão aí por ter aceito o convite para falar um pouco, né, daqui. Nós somos uma escola de futebol, temos um projeto de equipe de treinamento. Eu também trabalho com consultoria esportiva, né? Então, a galera fica ansiosa para aprender também, né? Principalmente nesse processo formativo, principalmente que a gente trabalha diretamente com os pais. Então, trocar uma ideia é sempre bom. Obrigado aí, apesar de você me convidou, seja bem-vindo, né? Certo. Eu que agradeço aí o convite. Vi já na nossa conversa ali inicial que as ideias batem bastante, então é bacana construir junto aí o conhecimento e vou aprendendo contigo que experiência tem de sobra, né? Vivemos um pouquinho, mas entrando agora, né, principalmente nessa parte do estudo mais teórico mesmo, para tentar levar o melhor para dentro da realidade de um projeto, que é uma cidade que tem 100 mil habitantes, mas ela está num grande polo, né, porque a gente está ao lado de Campinas, 25 minutos do aeroporto do Viracopos, está a 100 quilômetros de São Paulo, então nós estamos dentro de uma realidade aí totalmente boa, né? E principalmente no cenário que você trabalha aqui é muito rico, né? Uhum. Os atletas que tem nessa região, os garotos têm um potencial muito grande. A gente queria trocar uma ideia. Mas vamos bater um papo. Já falando assim para pai, né, Felipe? Para a realidade de pai. Você que trabalha, me fala qual a tua função primeiro, para depois a gente trocar uma Uhum. ideia. O que você tem feito no Grêmio hoje? Certo. Eu vou contar um pouquinho da minha trajetória, então, como eu cheguei até onde eu tô. Bom, primeiro a paixão pelo futebol desde criança, né? E aí, isso no fim, nunca joguei profissionalmente, nem tentei ser jogador, mas sempre Sim, gostei muito. Educação física sempre foi o favorito, e aí decidi pela faculdade de educação física. sim, Dentro da faculdade também me busquei estudar mais futebol, então tive bolsas no projeto de extensão do time de futebol da universidade, da URGS, né? E aí depois me aprofundei mais, fui fazer um estágio na escola de futebol do Grêmio, sim. certo? Só o pessoal entender aqui, o pessoal que é mais de fora, o Grêmio tem três centros de treinamentos, né? A escola, que é o CT Cristal, Hum, categoria de base em Eldorado, e o CT profissional, que é a próxima arena, né? sim. Então, então eu fui fazer na escola, que aí tem todas as realidades. Tem as categorias de formação, que é onde eu trabalho agora, mas na época eu comecei como professor da escolinha mesmo, meninos que se matriculam, que os pais têm interesse que aprendam futebol, enfim. Sim. Dali, tive a oportunidade de ser assistente de supervisão da área de iniciação, né, da escola, depois de ser professor. Entendi. Então, Então, depois que eu tive esse período à frente da área de iniciação, eu agora estou seguindo na área de formação como assistente também. E você é assistente da supervisão, você lá. Quem que é o seu que está acima de Isso. você lá? Então, eu trabalho com o Cristóvão, Daniel Otto e o William Mikhailenko, né? Que é o coordenador geral da escola. Aí você que faz esse processo, que legal. Então você passou lá do início, né, da escolinha, de todo o processo, que esse Isso. processo eu falo que para todo profissional isso é tão importante, né, cara? Porque humaniza É. o cara tem uma visão de um todo, né? Pegar uma escolinha, porque dentro da escolinha de futebol entra é, os garotos, eles entram de diversas realidades, um para querer jogar futebol, ter mais aptidão, outros para socializar, né? Outros por causa de obesidade mesmo, né? Que tem também essa realidade dentro da escola. Então, esse Uhum. processo que
o garoto vive dentro da escola e principalmente o profissional, é maravilhoso, né? Já tem as perguntas aqui, né? Qual o perfil que o Grêmio busca? Então, tem uma galera que fica ansiosa. A gente vai perguntar, Michel, nós vamos falar sim. Mas eu queria falar que, assim, Felipe, que você falasse um pouquinho do desafio da vida do jogador desde a formação. Porque você pegou a escolinha, agora você está no processo formativo, que sai um pouquinho da iniciação. Aqui nós falamos para a equipe, eu não sei qual o nome que vocês dão aí, né? Para a equipe, qual que já são os desafios, mesmo novos, né? Já tendo um desafio tão grande. Você pode pontuar alguns aí para nós? Sim. Cara, eu acho que o grande desafio, assim, nessa idade é basicamente como a gente busca desempenho, né? Não nessas idades, mas buscando a formação de jogadores para o futuro. Eu acho que muitas vezes ter que sair da cidade, né? Ter que morar longe às vezes do pai ou da mãe, né? Porque sempre um dos dois é importante que esteja junto. Sim. Também essa disciplina de ir para os treinos, às vezes ter a resiliência de não ser convocado para um jogo, mas entender, buscar melhorar, enfim, saber lidar com essas duas situações, acho que seriam os dois maiores desafios, assim. É porque ela bate constantemente, né? Primeiro, é aquilo que eu sempre falo aqui, né? Aos pais acham que eu estou puxando a orelha deles, né? Não é, né? Que é esse processo mesmo, primeiro da segunda voz de comando, que é do professor dele, do treinador dele, e a primeira voz de comando que é de casa, né? Se eles não tiverem sintonia com isso, todo esse processo de dificuldade que você falou, e o Grêmio tem essa realidade de acolher meninos de fora, né? Eu acho que também de fora do estado, né? Mesmo sendo novos, existe uma mudança hoje que toda essa realidade muda a família, que às vezes falou que vem só com a mãe, vai com o pai, então tem essa dificuldade que é natural, dizer que é natural é uma decisão muito cedo a ser tomada, né? Mas tem que para o garoto, né? Eu tenho um garoto de 10 anos que vai para Curitiba, tudo, e o processo de maturação dele, ele cresce muito rápido, né? Porque ele tem que viver situações diferentes. Por exemplo, nós somos no interior da São Paulo, que nós puxamos o R aqui. Aí vai para o sul com Uhum. uma cultura totalmente diferente, né? Culturalmente é diferente, não tem como. Eu rodei esse Brasilzão, morei na Ásia também, morei no Japão. Então, esse processo cultural ele influencia muito para o processo também de desenvolvimento do garoto. Isso acontece? Sim, a gente vê, por isso que a gente sempre dá um período de adaptação. Então, claro, tem meninos que chegam, não sentem muito, às vezes vêm mais amparados também com a estrutura familiar inteira, mas a gente também sempre, no mínimo, quando assim, primeiro, a gente já é bem criterioso a partir do momento que algum menino vai vir de fora, né? Sim. Então, não é uma vez que a gente olhou que já vai pedir para o menino vir. Então a gente acompanha por um tempo, às vezes a gente faz um período de adaptação, então ele vem, joga uma competição e volta, a gente vai monitorando durante um ano, e aí quando já está num período de maturação, até mesmo mental, né, psicológica melhor, ele vem Sim. e fica mais. Então, primeiro é esse cuidado com critério na hora da chegada, e depois um período maior de adaptação, de entendimento. Então, no mínimo 6 meses depois que o menino chega, ele vai ficar no clube, porque a gente entende que tem esse período de adaptação. E aí, tanto quanto geograficamente falando, quanto aos treinos, enfim, quanto aos colegas, ao grupo, sempre tem essas dificuldades. E com que idade começa esse processo aí? Me fala aí desse processo do Grêmio, que idade que começa? Você trabalha com a categoria de 9 a 13 anos, é isso? Isso, exatamente. E aí, a partir dos 9, a gente já forma o nosso primeiro grupo de formação, né? Mas com 9 anos, geralmente são meninos mais da região aqui. Sim, Então, a gente procura Porto Alegre e região metropolitana e interior do estado, né? A gente tem as nossas escolas conveniadas pelo estado e elas nos ajudam aí monitorando. A partir daí, quando o menino se destaca e tem um acordo com os pais sempre, né? Com a família, com a escolinha de onde veio também, com a escolinha de onde foi visto, e aí a gente começa a trazer também, já para ter um desenvolvimento durante um tempo maior, né?
Sim, esse processo é mais importante mesmo, esse processo de captação, né? Esse processo, você de 9 a 13 anos, vocês têm captadores no Brasil inteiro? Como que funciona isso aí? Isso. Na verdade, a gente tem duas formas, né? A gente tem nossos captadores, então, se eu não me engano, entre quatro e cinco captadores espalhados no Brasil, e Sim. quando baseados também, e aí eles viajam de acordo com a demanda, né? Com competição, para observar a competição, ou para quando são chamados, né, para avaliações. E também a gente tem núcleos no Nordeste, núcleos em São Paulo, núcleo no Mato Grosso, por exemplo. Então, meni- esses núcleos são responsáveis por captar na região, desenvolver por um período, e aí no, quando estiver num nível maturacional legal, quando estiver apto a vir, eles nos enviam, porque eles já conhecem a nossa metodologia, sabem como o menino vai se portar aqui. Não, legal, legal. A galera tá entrando aqui, né? Acho que uma mãe perguntou, né? Qual que é o perfil de atleta pro Grêmio? Aí depois você fala também, Pedrinho que entrou, Pedrinho que trabalha no Atlético Paranaense, grande amigo. A galera que está aí, só a galera também entrando, que é bom que a gente vai conhecendo. O Joel Júnior, que está em Portugal, um grande amigo. Eu sei que é muito importante a formação, poderia estar mais longe, mas se não tiver um processo de formação, como que ele fala aqui? Queremos nos formar. Gosto também do apoio supostamente com a idade avançada. Cinei, o Anderson Pulga, um grande amigo também que está aqui, tudo de Paulínia, a galera tudo ansiosa para aprender. E me fala assim, qual que no processo de iniciação esportiva para pré-equipe, né? Vamos falar bem disso aí. Como que é o processo de interação daquilo que vocês têm aí? Né? Você falou um pouquinho daquilo que é fora. No caso, você tem um núcleo aqui em São Paulo. Se tiver um garoto em destaque, por exemplo, no AT5 na minha região, esse núcleo vem, olha, conversa com os profissionais e levam até o Grêmio. E aí, como que é o processo de interação, assim, por exemplo, de planejamento mesmo, de treinamento, esse processo de escolinha, porque você falou que são 3 CTs, certo? O Cristal é o Isso, Dourado. Então, ele começa no Cristal, depois ele vai para o Dourado. Mas como que é esse processo aí? isso. Então, aqui no Cristal a gente trabalha integralmente junto ao CT de Eldorado, né? A forma de pensar futebol, a forma como de formar o menino, o atleta, em conjunto, né? Parte daqui e se consolida lá. Sim. Que mais tu perguntou sobre a... É assim, quais são o processo, né? Por exemplo, o menino, você pega a escolinha lá e começa com que idade aí? Ah, sim, sim. Então, a escolinha a gente já tem alunos desde os 5 anos, né? Nossa Sim, primeira turma na escolinha é desde os 5 anos. E aí tem toda a nossa metodologia baseada bastante em jogos integrados, né? sim, Buscando, claro, nessas idades menores também desenvolvimento da técnica, mas bastante através de jogos. sim. A gente evita separar também só físico, só técnico, só tático, né? A gente Trabalho mais busca integrar sistêmico, né? isso, a gente busca integrar as capacidades para ter um desenvolvimento mais completo. E aí, esse processo dos 5 anos, na escolinha nós temos até os 15. Só que aí, a partir dos 9, a gente Hum, forma nosso primeiro grupo. Então, geralmente, meninos que vêm se destacando na escolinha com 7, 8, eles sim, já fazem parte desse primeiro grupo com 9. sim. E aí, como a gente começa a disputar competições também, a partir dos 9 anos, a gente começa a trazer os meninos do interior, trazer meninos da região metropolitana, às vezes meninos que a gente vê na competição de fora, de outros estados, e Aí aí vocês começa a compor o integram grupo. esses garotos que são de outros estados com essa equipe para ver o desenvolvimento dele, se ele está dentro do perfil que vocês querem, é isso? Isso, isso. E aí, claro, a gente vai entendendo a adaptação de cada um. Então, às vezes, o menino vem com 9 anos, por exemplo, vimos uma competição, foi muito bem, mas não se adaptou aqui. A gente geralmente traz por uma semana, né? Que a gente chama de clínica de futebol para observar ele de perto. Sim. Então ele fica uma semana aqui, a gente observa ele de perto. Não temos certeza, não vamos ser, enfim, não vamos errar na vida desse menino.
vamos dar mais um tempo para ele, ele se desenvolve lá na escolinha dele, no clube dele, na cidade dele. E aí, Sim, com 10 anos, ele pode estar retornando. Com 11 anos, pode estar retornando num momento, talvez, já mais desenvolvido. entendi. E vocês têm uma equipe multidisciplinar para essas categorias menores, tipo uma psicóloga, por causa dessa realidade deles serem novos, para receber ele naquilo que a gente tocou no assunto lá atrás, que culturalmente nosso país é continental, né? Então ele vem de diversas realidades, diversos locais do país, né? Vivendo um socioeconômico às vezes diferente, às vezes chegando numa realidade igual tu disse, mais estruturada, mas também às vezes chegando numa estrutura muito aquém, né? E como que vocês trabalham isso aí? Sim, a gente tem apoio do nosso. o- Em Eldorado, né, tem a equipe da psicossocial. Então, esse grupo presta apoio, né, para o Cristal sempre que a gente identifica. Dentro do possível, a gente tenta tratar muito pessoalmente com os pais e com os atletas. Tem uma proximidade muito grande no Cristal ali, até pela questão da idade. Os pais acessam treinamento e tal, podem observar os treinos, os jogos. E então a gente tenta sempre tratar diretamente com a família e aí decide se encaminha para o profissional específico ou não. Mas geralmente essas situações, quando é mais grave, por exemplo, se tá, às vezes o aluno está indo bem nos treinos, mas na escola está tendo problema. Sim. Aí a gente chama o atleta, chama a família, conversa, vê se às vezes nessa primeira conversa o menino já resolve, né? Já se sente melhor, já começa a lidar diferente com os problemas, mas às vezes não. Então a gente encaminha para o profissional da área, né, específico. Não, entendi, cara. Maravilha. E as equipes aí, pré-equipe, formação, vocês têm treinadores separados? Cada categoria tem seu treinador, sua comissão? Como que funciona? Sim, desde a sub-9, né, que é os meninos de 9 anos, a gente tem, cada categoria tem um treinador, aí o auxiliar geralmente é um professor que está em período de estágio, o preparador físico, a gente tem 3 preparadores, e aí eles se dividem entre as categorias, entre as 5 categorias, e, e aí a gente tem um setor de análise de desempenho e lapidar, que é um treinamento técnico específico, Ah, isso que eu ia falar, e só corta. Esse projeto Lapidar, ele existe aí dentro, aí, que eu dei uma pesquisada, desde 2013 tem aí, é isso? isso, exatamente. Ele começou, né, nas categorias de base, mas ele é fundamental também nas cidades menores, né? Então a gente utiliza, tem uma carga semanal, se eu não me engano, são 2 vezes na semana para os meninos de 9 até 11 anos Sim. e uma vez na semana de 12 e 13, que aí é um treinamento específico, né? E o que consiste esse projeto Lapidar? O que é ele na metodologia mesmo? Então, eu não posso ser muito profundo, né? Mas Sim, sim, mas só digamos assim, dá uma. vou dar uma geral. Isso. Então, por exemplo, a gente tem uma lista de fundamentos técnicos, certo? E aí, dentro daquilo que a metodologia entende. E aí, de acordo com a faixa etária, a gente periodiza, essa faixa etária tem que fazer tantas vezes esse treino desse fundamento. Essa faixa etária tem que fazer outro tipo de treinamento. E Sim, aí, dentro dos fundamentos também tem, tem variedade na dificuldade, né? Dentro sim. do exercício, por exemplo. Para o menino de 9 anos já é um treino muito mais analítico do que para o menino de 12, 13 anos. O menino de 12, 13 anos, esse treino técnico específico já é um pouco mais estacional. E sempre Tem com mais bola. elementos. Isso. Na maioria das vezes com bola, assim, às vezes a bola serve como referência, né? Mas o gesto técnico ele está sempre acontecendo em relação à bola, né? É muito Sim. impossível separar. Entendi. E na história do Grêmio, esse processo que tudo que vocês fazem, que começa lá na escolinha, qual que é o grau de porcentagem de aproveitamento desses atletas, né? Somente me fala primeiro na primeira etapa, né, que é onde vocês entregam, o seu departamento entrega. Porque de 9 a 13 anos
qual que é a porcentagem desses que passam para a equipe sub-14, sub-15? E aí depois o processo, depois você pode falar do processo geral. O que esse projeto tem representado economicamente, né, nos dois sentidos, porque tecnicamente, se um garoto saiu de 5 anos, ele tem uma identificação com o clube, tem uma paixão por clube, então ele entregou tecnicamente por um período na equipe profissional, que isso é toda a base, uma equipe como o Grêmio, na excelência que busca isso, que quer que o cara jogue, entregue tecnicamente e também no futuro próximo, como eu vejo, tem jogadores que têm saído do Grêmio com 17, 18 anos por valores muito altos. Né? Uhum. Me fala um pouquinho. Então, nessa primeira parte, né? Assim, geralmente, quanto mais novo, mais rotatividade tem, né? Sim. Porque a gente vai ampliando nosso radar, digamos assim, nosso meio de prospecção. Então, também à medida que eles vão crescendo, eles vão se consolidando, vão absorvendo mais os aspectos do clube dentro da ideia de jogo. Então, nesse primeiro corte, geralmente a ideia é passar 30 jogadores até a equipe sub-14, né? Então a gente sempre manda um grupo com 30 para a categoria de base. Aí a partir dali eles já têm autonomia e aí a coordenação entende se tiver que reduzir ou não o grupo. Mas geralmente para sub-14 sempre passam 30 meninos. Então o processo é bom ainda, cara. 30 garotos é um número positivo e a chance de aproveitamento é muito grande, né? Porque uma equipe como o Grêmio, eu imagino que é uma procura absurda, né? Por oportunidade, por tudo que oferece, estrutura, né? E caminho e planejamento, que é coisa que o Sul a gente tem que aprender muito com vocês aí, eu falo, né? A nível organizacional, porque realmente está na frente. Às vezes o pessoal está aqui, acha que só tem as equipes daqui, né? E não tem muita noção. Eu estava falando com o Rafa, nosso parceiro de curso, você vê a estrutura do próprio Goiás, é absurda, e do Grêmio, então, né? São coisas bem que estão bem à frente, né? E aqui muitas vezes a gente não sabe e o povo fica, a galera que está entrando aí, Renan Luca, Rian, professor Amarildo, tem essa curiosidade, Nara, que uma pessoa lá, tem um filho lá de Chapecó, goleiro, grande goleiro. E aí, ó, tô falando com o pessoal do Grêmio, que é perto de você aí. Mas, Felipe, dentro dessa realidade aí, também como que é plataforma de jogo? Você pode falar assim bem, né, não precisa ser a fundo, mas assim, modelo de jogo, os treinadores dessas categorias têm liberdade de trabalhar, como que funciona? Existe um modelo que eu acredito que não, mas que ingessa o trabalho do profissional para poder aplicar aquilo que ele também tem de entendimento. Como que funciona essa parte tática e modelo de jogo mesmo, apesar dessa idade ser bem lúdica, vocês deixarem à vontade e principalmente estimular a tomar decisão. Como que funciona esse processo aí? Principalmente porque você está falando de 5 categorias, né? Se pegar vozes de comando muito diferentes dentro desse período, que é curto também, né? Você está falando aí em 10 meses de trabalho, aí 9 meses de trabalho durante o ano, se tiver uma diferença muito grande, na realidade chega para o 14 cheio de confusão, né? Ele não chega preparado, né? Isso. Sim, todos os nossos treinadores, eles são, a maioria fez o mesmo processo parecido que eu assim, começou na escola, né? Passou pelo período de estágio e depois virou treinador das nossas categorias. Sim. Então, eles já estão adaptados à nossa linguagem, digamos assim. Eles, por serem referências um dos outros, já falam a mesma língua, geralmente. Então, isso é um processo que ajuda. A questão do modelo de jogo, né? Existe uma ideia geral, né, sobre que norteia os treinamentos. Então, geralmente equipes com mais posse de bola, que procuram agredir mais o adversário, aí também não perder, né, um pouco da característica do Sul, que é ser mais agressivo sem a bola também na marcação, pressionar o adversário desde da primeira zona ali ofensiva. Então, são ideias gerais assim que geralmente a gente tem que acredita. Claro, a gente não ingessa porque essas ideias norteiam.
E dentro das equipes, cada equipe vai ter sua individualidade. Então, Sim, bom, nós temos um ponta que é driblador. A gente vai tentar criar situações dentro da ideia geral de jogo para que esse ponta tenha mais espaço para driblar, que ele fique mais em situações de 1 contra 1, por exemplo. sim. Então, às vezes o pessoal tem um pouco a ideia que o modelo de jogo engessa, né? Mas ele busca, na verdade, buscar o melhor de cada um, né? Potencializar o indivíduo dentro da equipe. Então, a nível geral, assim, essa é a nossa ideia, desde as menores. Claro, vai ter um Grenal e, às vezes, a categoria X do Inter é melhor que a do Grêmio. Bom, a gente vai tentar jogar com as nossas ideias, a gente não vai abrir mão. Mas, às vezes, em alguma situação que tem que baixar o bloco, que tem que defender mais embaixo, nossos meninos também têm que ter esses conteúdos desenvolvidos. Sim. No FPO, que a gente sempre enfrenta equipes, como, por exemplo, como o Palmeiras, que é uma equipe muito forte na base. Às vezes, a gente não abre mão de jogar, mas tem que fazer algumas adaptações também. Sim. Né? Não, não, não é o Barcelona que só joga daquele jeito contra todo mundo. Ah, mas o Barcelona tem o Messi no último terço, né? E fica, pode qualquer Hum. ideia, pode, ela fica mais fácil. É, eu conheço o pessoal do Palmeiras também ali, né? Uma galera, é isso mesmo. E essa flexibilidade aí que vocês dão para o profissional poder trabalhar, eu acho que é importantíssimo, né? Aqui, vamos falar um pouquinho desse impacto da pandemia aí, e depois nós vamos entrar de assunto de pais também, que eu quero que você deixe algumas informações para os pais que têm essa ansiedade, mas vamos falar um pouco dessa pandemia, como impactou principalmente o seu departamento, como o Grêmio tem feito com os garotos, como que tem colocado à disposição, né? Porque o Grêmio é uma referência na base, né? Então, eu Uhum. acredito que tem feito um trabalho maravilhoso, mas nos conta um pouquinho aí como que porque a pandemia ela veio para todo mundo, né? Ela afetou todo Sim. mundo, né? Então tem essa realidade como tem funcionado dentro aí do Grêmio. Então, a princípio, né, a gente está com a previsão para retornar em agosto, mas ainda é uma situação que tem que ser monitorada dia a dia. Né? Sim, Os cuidados que a gente teve foi principalmente, assim, num primeiro momento na parte física, né? Então, nossos preparadores físicos passaram atividades para os meninos para eles se manterem ativos durante esse período. Então, claro que a ideia é sempre ter um profissional de educação física acompanhando, mas quando não é possível, a gente adaptou, a gente passa atividade com vídeos e eles nos retornam fazendo um exemplo de cada um para a gente poder passar correções, né, sim, dentro da atividade. E também a gente tem a categoria, principalmente a categoria sub-13, como ela é nosso último ano ali da formação e a gente tem que entregar ela para o Eldorado, sim, a gente não poderia estar perdendo esse tempo, digamos assim, para não ficar uma lacuna na formação, né? sim, Então, o treinador Alan, que é uma referência para mim, tem feito um excelente trabalho junto com a comissão técnica dele, o preparador físico Lucas, auxiliar o Rubens Franco, o pessoal do CDD também, que é nosso centro de análise. sim, Então, a gente tem editado comportamentos táticos, tanto individuais quanto a nível coletivo, e feito reuniões com os meninos. Então, a gente mostra os comportamentos, esses conteúdos táticos, pergunta para eles, conversa, vê se eles compreenderam ou não, e aí a gente tem esse retorno. Além disso, também a gente tem uma preocupação muito grande com o desenvolvimento pessoal aqui, né? sim, Então, algo até que foi assunto na nossa última aula ali no curso, que daí a gente não só formar o atleta, né? A gente sim, formar sim. também o cidadão, porque a gente sabe que a realidade da porcentagem dos meninos que chegam não é muito alta. Então, eles têm que estar preparados para a vida também. Então, a gente tem feito trabalhos nesse sentido, de avaliação pessoal, avaliar o colega, se autoavaliar. Sim. Tem sido uma resposta bem, bem bacana, assim. Não, legal, né? Na realidade, isso que é o papel principal, principalmente no teu departamento, né, Felipe? Eu tenho me especializado nessa turma de 10 a 15 anos também. Estou indo por etapa, né? Vivi
fui profissional durante 15 anos, já fui trabalhar numa empresa de realidade já grande, né, com atletas de alto nível, mesmo de rendimento, seleção brasileira, Copa do Mundo, todas essas realidades, mas eu me voltei para essas categorias porque eu acredito também, né, eu acho que como você, nesse processo de formação, né, que esse caminho é importante ele saber o rumo, porque na realidade o futebol ele é um funil, né? É aquilo que você falou já de 9 a 13 anos é o primeiro funil, né? O Grêmio deixa bem claro isso, eu gosto, o Palmeiras também tem esse departamento, é a mesma realidade, eles deixam claro esse primeiro funil, né, que é de até 13 anos de passar por essa primeira etapa, né? E muitas vezes nós profissionais, no meu caso de projeto, não falamos tanto a realidade para os pais, né? Então, é importante ele saber que existe um caminho que ele é árduo, né? Que precisa de renúncia. Eu queria que você falasse um pouquinho também qual que é a relação do teu departamento com os pais, né? Que eu vi que tem palestra para pai, principalmente na questão comportamental do pai, né? Naquilo que a gente falou no começo da voz de comando, né? De informações sempre contrárias daquilo que, no caso, um atleta hoje, que o menino no Grêmio, ele já é um atleta, porque ele está sendo formado para ser atleta, né? Uma visão totalmente contrária àquilo que o clube vai desenhando o DNA dele, como que é o relacionamento de vocês com o pai e como que vocês se comportam diante dessas realidades de pais que dão um pouquinho mais de trabalho aí. Pode falar abertamente para o nosso povo aí, que o povo é bom de escutar. Então, os pais, né, geralmente a grande, a grande dificuldade, né, é porque o que acontece? Ele vem do contexto, por exemplo, no teu projeto aí em São Paulo, digamos, ele vem aqui pro Grêmio. Sim. Aí ele é o melhor, mas aqui ele vai encontrar o melhor de Santa Catarina, o melhor de São Paulo, o melhor de Mato Grosso. Então, ele vai ter que aprender também em dividir as responsabilidades, ser coadjuvante por algumas vezes, não usar camisa 10, não usar camisa 9, né? Que isso a gente também tem Todo mundo é problema. os 10, né? Eu falo assim, os que vão pro clube, encontrou todos os camisa 10 juntos, né? Exatamente. E aí, esse é o primeiro choque, assim. E aí, às vezes, a segunda dificuldade, às vezes, é entender que existe um período de maturação, um processo de adaptação. Então, às vezes, pai, às vezes, com 10, 12 anos, já quer se sustentar através do filho. Então, isso, na minha opinião, é um erro, né? Tem que ser uma situação em paralelo, não tem como já depender tão grande, assim, porque, como a gente já falou, ainda tem vários funis aí, tem vários cortes, né, durante a carreira, tu deve saber melhor do que eu. Sim. Então, às vezes, são esses dois grandes pepinos, assim, que a gente tem. E aí, geralmente, a gente lida tentando conversar diretamente com os pais, porque a gente entende que os pais são nossos aliados na formação, eles não são, a gente não é Inimigo. contra, a gente não é contra o filho deles, a gente faz aquilo que a gente entende melhor para a criança, né? Claro, às vezes diverge um pouco da ideia e a gente é totalmente aberto para escutar a ideia dos pais, só que a gente tem um processo consolidado de formação que a gente não abre mão. Então, a gente tenta buscar os pais para o nosso lado. Se não for possível, aí a gente deixa aberto para o pai decidir o futuro da criança, né? Sim. Mas eu vejo como ideal, assim, sempre reuniões em início de temporada, em meio de temporada, periodicamente, né, para a gente ir dando feedback sobre o filho, sobre a criança, porque a cidade é muito sensível, assim, então às vezes está tendo um problema em casa que está prejudicando o menino e a gente não está sabendo porque a comunicação com os pais não está muito boa. Sim. E, enfim, eu acho que esse contato com os pais tem que ser direto, mas os pais também têm que entender nosso lado, entender o lado do professor, que ele não está ali de brincadeira, né? Não está ali fazendo o que ele quer, ele está seguindo uma ideia do clube, uma metodologia. Então, é um trabalho muito sério e os pais às vezes não entendem essa parte e acham que o filho deles é sempre o Messi, sempre o Cristiano Ronaldo.
Mas por muitas vezes também tem pais muito bacanas que nos ajudam bastante, né, na formação, a entender o processo. E quando vem o reconhecimento é muito bacana também, né, dessa parte. Não, é maravilha mesmo. São assuntos assim mais importantes nesse processo formativo nosso, né, cara? Que é fazer esse tripé na relação projeto, no meu caso, o seu clube, pai e o atleta ou o aluno, né? Para mostrar qual que é o DNA daquilo que a gente pensa, primeira coisa, e não que nós somos aquilo que você falou, somos dono da verdade, né? Deixar o filho dele passar por todo o processo que é importante, né? Esse processo de amizade transitório, né, cara? Tanto da parte afetiva dele, toda essa realidade que é tão importante, né? E você trabalhando, porque não é à toa que grandes clubes no Brasil estão com categorias menores, porque ali realidade que é formativa, né? Que passa por todo o processo primeiro dele tá engajado no clube, né? Porque hoje você pega o celular, eles não querem jogar no Grêmio, né, cara? Você quer jogar no Grêmio 6 meses. Depois, no sétimo mês, ele quer ir para o Real Madrid já, né? Não quer passar por todo o processo que existe, né? Por causa da internet, hoje você está no sul, eu estou aqui no interior de São Paulo, a gente está falando, trocando ideia, ela oferece tanta oportunidade e para os garotos também, essa geração Z, né, que a galera fala aí, é que a gente tem que entender eles e os pais dentro desse processo que eles são primordial para que o filho dele possa desenvolver como ser humano, né? A minha Isso. preocupação, Felipe, total, cara, como projeto, e principalmente como projeto para entregar para vocês que são o clube, é o processo formativo dele. Ele chegar lá no clube e ver tudo aquilo que ele tem para viver dentro daquele contexto que é, por exemplo, o Grêmio, que é o Curitiba, que é o Santos, que é o Palmeiras, que é o Atlético Paranaense. Então, isso é a nossa preocupação. E aí eu falo para os pais assim, né? Olha, eu não quero te formar. Imagina, às vezes eu sou mais novo que os pais, né? Eu não quero te ensinar a ser pai, né? Mas só nesse processo do futebol, por ter um pouquinho de experiência e estar cada dia mais se aprofundando, o caminho é esse, né? A gente vai ó, deixa seu filho se divertir, deixa ele ser criança. Um dia que treinar, lógico que os processos de responsabilidades é natural, né, cara? Você pega um menino hoje com 11, 12 anos, ele tem que ser criança, porque chegar com 13 anos, né? Até o Rafael falava isso, nosso parceiro de curso. Tá ali, ó, vai chegar uma hora que com 13 anos ele não quer jogar mais futebol, porque todo o processo que ele viveu, porque às vezes você pega um menino com muito talento, né? Que ele fazia aquilo que você falou, fazia 20 gols na escolinha, mas ele era tão bom na escolinha, no futsal, aí ele vai para o campo, né? Ele fala, mas está fazendo menos gol, ele está entendendo o jogo, né? Todo o processo, questiona o professor porque põe em outras posições, né? Eu estava falando com o Danilo ontem, que é análise de desempenho do Guarani, e quando ele estava no Curitiba com 11, 12 anos, com a turma do Sub-11 e Sub-13, ele começou jogos por não ter muito competitivo no Paraná, por ter 3 clubes e as outras competições ser nível menor, ele pegou e começou a mudar os meninos de posição para entender o jogo em todo o contexto, né? Do lado defensivo, do lado ofensivo. Então, esse processo que vocês estudam todos os dias para entregar o melhor, né? Aqui, deixa eu falar Isso. aqui, o Elvis só fazer uma pergunta aqui, que é um cara lá do Maranhão, rapaz, São Luís do Maranhão, um grande amigo que a gente tem feito aí por causa dessas lives. Ele fala assim: com essa transformação dos campos do Terrão para os campos society, não pode estar tirando o verdadeiro talento do atleta brasileiro, habilidades? O que você pensa disso aí que foi discussão nossa lá? Então, é curioso até porque no nosso CT hoje, agora está acontecendo uma reforma lá, estão trocando o campo de grama, um dos campos de grama, né, a gente vai continuar tendo um dos 6 campos que a gente tem, está virando society, né, o principal deles. Então, eu acredito que não, cara, porque, bom, o grande fator que se diz, né, para o terrão ser formador do talento, da habilidade, enfim, é a questão da previsibilidade, que às vezes a bola vem e tu não sabe se ela vem a meia altura, se ela vai vir reta, ela vem Sim. numa velocidade muito maior, né, ela não para. Enfim, mas às vezes, vamos olhar pelo outro lado. Quantas vezes o menino não deixa de dominar a bola porque ela vem a meia altura, ou ele estava preparado para dominar a bola, ela levanta, ele já perde, já é mais um segundo sem a bola, já é mais tempo que ele tem a menos com a bola. Então ele vai driblar, ele vai tentar driblar um adversário, ele não vai conseguir porque a bola vai levantar no momento, ela vai escapar do pé. Sim.
Eu vejo assim, cada vez que o terrão cria uma dificuldade que as pessoas dizem gerar habilidade, eu vejo que ela gera, na verdade, uma, uma dificuldade que acaba impedindo o menino de realizar a ação, né? Também. Então, tanto é que quando as equipes grandes, enfim, Barcelona, enfim, o Grêmio, o Palmeiras, eles vão jogar em campos ruins, eles se sentem prejudicados, Sim. porque eles têm equipes melhores. Então, Lógico. e, Tecnicamente, você está com os melhores. isso, exatamente. E aí, teoricamente não seria mais fácil para eles do que para os outros, porque eles são mais habilidosos? Sim. Eu vejo assim, claro, tem toda a questão da rua, né, que eu acho que é um contexto já diferente. Eu acho que a grande questão do terrão é as crianças estarem ali se divertindo, brincando, estarem refletindo sobre o seu jogo. Às vezes eles jogam só metade do campo, um no gol, dois contra dois ali, Sim. né? Então, eu acho que a grande questão é mais essas relações do que a questão da qualidade do campo em si, né? A questão do ambiente, não a questão do solo. Também Essa é a minha acredito. opinião. Na realidade, assim, é o tipo de trabalho que você dá. Você estimula com aquilo que você tem para hoje, né? A minha opinião. Naquela época, não tinha melhor porque era aquela realidade, né? E lógico que Uhum. o nego teve que aprender as realidades. Hoje, o mundo mudou, a gente tem que adaptar e, na realidade, os treinamentos têm que ser voltados para que essa deficiência ou a qualidade dele pode ser potencializada, né? De uma maneira daquilo que ele não sabe melhorar, né? E aquilo que ele já sabe potencializar ainda mais para que ele possa desenvolver. E na realidade, que eu acho que é o mais importante hoje, vocês profissionais, é estimular ao garoto a tomar decisões, né? Aquilo que é o mais importante dentro daquilo que ele tem que fazer dentro do campo são as tomadas de decisões, porque hoje você pega o curso CBF, todo mundo tem acesso, todo mundo tem uma realidade, lógico, profissionais existem bons e ruins também nessas categorias que não estão voltados só para isso, a gente sabe disso, mas hoje o pai não é mais bobo, né? O pai entende de futebol. Hoje as informações que vão chegando, se ele é muito fácil ele buscar. Então as realidades que é colocada. Eu tenho um filho que joga, tenho uma filha que joga, tem esse projeto aqui no AT5 que tem quase 300 crianças aqui dentro do projeto de escolinha de equipe de treinamento. Então a gente sabe que é aquilo que é o que eu cobro meus professores, aquilo que eles estimulam aos garotos fazendo. Depende muito dele, sim, né, daquilo que ele aprendeu e você potencializar e não matar aquilo que ele tem de bom. É aquilo que você falou. Se você engessar um modelo de jogo, você tem um extremo, um atacante do lado do campo aí, como diz, aí você engessar ele só para marcar e aquilo que ele tem mais de facilidade de fazer, você não estimular mais. É isso aí, porque vocês aí, quantos de beirada de campo o Grêmio tem formado hoje? Quer dizer que o trabalho do Grêmio, pô, quantas beiradas, a maioria das beiradas, PP, TT, Everton, o Pedro Rocha, e você vai indo, quanta galera tem saído do Grêmio, porque realmente deve existir um processo que tem estado muito certo. Felipe, fica atento aí no tempo, você que está controlando o tempo aí, até me dá um toque, Tá. que eu não lembro a hora que a Parece gente aqui, entrou. parece aqui, geralmente ainda não apareceu nada Quando na tela. parece 2 minutos, quando tiver faltando 2 minutos, você dá um toque para mim. Beleza. E salva essa aí que eu vou precisar de você salvar esse vídeo aí, você me mandar depois. Para mim colocar lá no nosso canal do YouTube, que esse bate-papo está sendo muito bom. E aqui me fala um pouquinho que você trabalhou, iniciou um projeto de futebol feminino também, isso me fala aí que eu Isso. estou iniciando aqui e eu queria umas dicas suas também para minha filha, Pietra, a galera que estava esperando futebol feminino aqui. Então, cara, a gente 2000, até hoje apareceu ali no Facebook uma lembrança que fazia 3 anos do nosso primeiro amistoso ali da escolinha feminina. Então, a gente está em 2020, 2017, né? A gente começou esse processo. Primeiro, uma questão começou a circular, né? Uma notícia que os clubes iam ser obrigados a ter categoria de base, profissional, e juntando essas notícias que estavam circulando
uma procura que a gente viu que tinha procura das meninas por um ambiente, por um espaço seguro de prática e específico para as meninas, né? A Hum, gente iniciou esse projeto como escolinha. Então a gente ofertou 3 turmas de 11 a 13, 13 a 15 e 15 a 17, né? Foram as turmas iniciais que a gente teve. sim, Cara, a gente teve um crescimento muito grande, assim, claro, começamos com poucas meninas, sim. mas assim, como o trabalho vai sendo bem feito, bem desenvolvido, elas mesmas vão divulgando, né? Sim, Ao ponto de que ano passado a gente acabou disputando o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-16. que legal. Então foi uma experiência bem bacana, assim, claro, com a ajuda da diretoria da escola, da coordenação, a gente conseguiu desenvolver bem bacana o futebol feminino, assim. Que legal, cara. A gente está com um projeto aqui também, né, dentro do futebol feminino. A gente tem Thiago Rezende, que é auxiliar, preparador físico da Seleção Brasileira Sub-17, e a auxiliar técnica Lindsay, que também é daqui da região. A gente vai iniciar o projeto aí na hora que nós tivermos liberado. Vou fazer eles pesquisarem com você também, trocar ideia aí, que ela são profissionais Uhum. competentes. A Lindsay morou muito tempo na França, né? Tem os cursos da UEFA, está bem atualizado, o Thiago também, professor super atualizado, fazendo um trabalho maravilhoso com o futebol feminino. Filipão, cara, quero agradecer aí por esse bate-papo. Desculpa essa realidade da tecnologia que nos fez. Capaz de ter desculpas aí, eu que passei trabalho aqui. Não, que isso, cara. E assim, salva esse vídeo aí para nós e me manda, Uhum. se possível, para a gente colocar lá na plataforma do YouTube também, para essa galerinha aí que participou. É... A Marley, a mamãe aqui, ela fala assim: os pais daqui do projeto são bem tranquilos, realmente são parceiros, estão com a gente para todo lado, né? Então, tem toda essa realidade. Tem um amigo aqui, o Joel, falou que está se preparando para ser agente de futebol feminino. Então, tem um espaço muito grande aí dentro do futebol. Obrigado por você ter. A gente vai se relacionar aí, a gente vamos pedir para você fazer uma visita ao nosso projeto aí, olhar com Com carinho para o Pro certeza. AT5, que você tem acompanhado agora, porque a gente está mais perto também do nosso trabalho, tudo aquilo que a gente tem feito. O Grêmio é um grande clube, a gente quer estar perto, né, dessas realidades, aprender. Vou fazer uma visita para você aí no Sul, vou pegar que eu preciso, né, principalmente toda essa realidade aí do projeto Lapidar. Palmeiras tem um também muito interessante, né, que Score, tem um nome lá que eu não me lembro do nome direito, que é muito legal também. E nós, como projeto, nós temos que melhorar realmente para ser um braço aí para vocês, essas grandes equipes, e a gente quer estar junto para poder entregar o melhor para o povo da T5 aí. Muito obrigado, cara. Tamo junto aí. Manda um abraço aí para sua galera também que entrou, vê que entrou aí, dá um salve, vamos nos falar. Aqui. Primeiro, agradecer o teu convite, foi muito bacana a experiência e ouvir de ti que rodou aí o Brasil e o mundo aí com a bola. Muito gratificante. Vou mandar um abraço aqui pro o Henrique, que é uma referência para mim em termos desde a época da faculdade. Hoje é meu colega de clube, um Legal. dos meus melhores amigos aí, Thiago. Mandar um abraço para ele, o Eduardo também que está acompanhando, o Rodrigo Cunha, que é nosso colega ali do Ah, o curso de Rodrigão tá gestão. aí também? É, Pô, o Rodrigão tá mandar um fera, só faz abraço. curso fera, eu tô acompanhando ele também. Pô, ali o curso tá. Rapaz, eu falo, pô, tem que ficar quietinho pra aprender com essa galera aí, que muito nego bom junto, né? Que legal demais, tá sido top. Mas, irmão, brigadão, cara, por isso ter, ter dado seu tempo aí pra nós, né? Ter trocado essa ideia. O meu público aqui agradece, né? Tem essa expectativa também que quer conhecer mais de perto qual que é a realidade desse processo formativo. Isso também confirma tudo aquilo que a gente tem feito como trabalho e projeto também, né? Aquilo que a gente tem caminhado para estar cada vez mais alinhado dentro dessa realidade, né? Principalmente a minha equipe de treinamento, mas nunca esquecendo que começa lá atrás, né? Aquilo que você falou aí, pega de 5 anos. Aqui eu tenho um aluno de 3 anos de idade, para você ter uma ideia, né? Trabalho lúdico maravilhoso que os professores meus Sim, fazem com eles
e tem que ter uma capacidade enorme, né, para trabalhar com essas idades. E eu vejo meus profissionais com uma dedicação enorme. E hoje, depois, a gente faz em setembro 5 anos, e a gente tem visto o que tem colhido, né, nesse tempo. Tem sido maravilhoso, né? E estamos juntos. Teve um amigo meu, que o Raimundo, o filho dele, o Vitinho, teve com vocês aí num período. Até Ah, sim, do me mandou uma Vitinho. mensagem hoje. Mandou uma mensagem para você. Então, tem uma galera que já está vivendo essa realidade de clube aqui, tem bastante garoto, graças a Deus. O projeto tem caminhado bem. A Sayonara falando para passar em Chapecó, nós vamos sim, com certeza. Tem um filho dela, é um excelente goleiro, né? Tá no Curitiba, né? Jogou com meu filho lá também. Então tem essa realidade de a gente estar junto e conhecendo pessoas novas. Tá certo, meu amigo? Valeu aí. Certo. Grande abraço, Deus abençoe e vamos nos falando. Certo. Abraço, Thalio. Valeu, meu Até irmão. mais. Galerinha, um abraço. Valeu. Valeu, Filipão.